O cristão deve guardar o sábado? Interessante. Veja bem, querido, antes da gente responder, é interessante fazer algumas observações. Eu, particularmente, não tenho nada contra uma pessoa que deseja separar um dia específico da sua vida para se dedicar totalmente a Deus. Desde que essa pessoa esteja dedicando esse dia como um princípio. A grande dificuldade com o sábado é que existem pessoas que associam o sábado a uma ordem, a uma ordenança normativa para a Igreja de Cristo. E se o sábado for uma ordenança, quem não está guardando estaria desobedecendo a Deus em pecado. E aqui que começa a nossa dificuldade. Outras pessoas associam o sábado a uma questão salvífica, dizendo que quem não guarda o sábado não é salvo. E é exatamente nesses pontos que começa a minha grande dificuldade com a ideia do sábado. Repito, se fosse só uma questão de princípio, que alguns querem observar e outros preferem não observar, até aí tudo bem. Mas quando começa a dizer que é uma questão salvífica, que é uma ordenança para a igreja, quando começa a dizer que é um selo dos escolhidos, aí começa a complicação. E é exatamente aqui que a gente discorda. E aí eu trago a resposta do vídeo. Eu acredito que o cristão no Novo Testamento, que é a igreja de Cristo, não está mais debaixo da obrigação do sábado. Então, eu enxergo que o Novo Testamento não embasa, não dá fundamento para a ideia de que o cristão na Nova Aliança deva guardar ou observar o sábado. Eu apresento pelo menos 3 fundamentos, ou 3 razões do porquê que eu não guardo o sábado. A primeira razão é que eu entendo que o sábado foi um pacto perpétuo que Deus fez com a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 5 vai dizer isso, que o sábado era um pacto perpétuo com a nação de Israel. Hoje nós somos igreja e estamos em outra dispensação. Por isso, eu acredito que é uma interpretação tanto quanto equivocada se utilizar de textos que foram dirigidos para Israel e aplicar esses textos como se fossem normativos para a igreja de Cristo. O sábado foi dirigido para Israel. Eu não sou Israel. Eu sou igreja de Cristo Jesus. E por acreditar que a igreja não substituiu Israel, que eu acredito que a igreja não está debaixo da obrigação do sábado. O sábado foi estabelecido para a nação de Israel e não para a igreja de Cristo, que nasceu em Atos capítulo 2. Uma segunda razão pela qual eu não guardo o sábado é que eu entendo que dos 10 mandamentos que foram dirigidos à nação de Israel, o único mandamento que não teve uma continuidade neotestamentária é o 4º mandamento, que é exatamente o mandamento do sábado. Eu vejo uma certa continuidade para o não matarás, assim como eu vejo uma certa continuidade tanto nas palavras de Jesus como nas cartas neotestamentárias para 9 desses mandamentos. Mas o único mandamento que eu não vejo continuidade é exatamente o mandamento do sábado. Exatamente por essa razão que eu não guardo o sábado. A igreja não está debaixo da obrigação do sábado, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é a base doutrinária da igreja, nós não temos nenhum texto normativo que obrigue a igreja a guardar o sábado. Ou seja, não temos nenhum texto que dê continuidade ao mandamento que foi dirigido especificamente à nação de Israel. Uma terceira razão pela qual eu não guardo o sábado é porque o apóstolo Paulo apresenta para nós no Novo Testamento que a guarda de dias é um fato irrelevante para o cristão que vive na Nova Aliança. É exatamente isso que você ouviu. É irrelevante a guarda de dias para o cristão que vive na Nova Aliança. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. Eu cito 2 textos para justificar isso. Primeiro, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo no versículo 16 vai dizer: portanto, ninguém vos julgue. Ou seja, ninguém tem autoridade de julgar vocês. Ninguém tem autoridade de condenar, de dizer que vocês não são salvos, de dizer que vocês não têm o selo de Deus. Aí Paulo vai dizer por quê? Pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. E Paulo vai continuar dizendo que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo apresenta que o sábado era uma sombra das coisas futuras. Nós vivemos essas coisas futuras. Estamos em uma nova dispensação. Portanto, na Nova Aliança, ninguém tem autoridade de julgar o seu irmão dizendo que ele não é um verdadeiro cristão, não tem o selo de Deus ou não é salvo porque ele não guarda o sábado.
Em Gálatas capítulo 4, no versículo 9 ao 11, o apóstolo Paulo diz basicamente a mesma coisa. No versículo 10 ele diz sobre guardas de dias, e é uma referência ao sábado, às pessoas que querem observar o sábado. E veja que ele trata isso como irrelevante. Ele tanto vai dizer isso que no versículo de número 11 ele vai dizer: receio que eu tenho trabalhado em vão para convosco. Ou seja, de tudo que eu ensinei do evangelho de Cristo, vocês ainda querem guardar sábado? É nesse sentido que ele diz: receio que eu haja trabalhado em vão para convosco. Nós sabemos que na igreja de Gálatas, alguns judaizantes queriam obrigar os irmãos a guardar preceitos da lei, como por exemplo, circuncidar os seus filhos e guardar o sábado. E o apóstolo Paulo vai trazer esse texto exatamente para combater essa espécie de cristianismo judaizante, que tenta buscar ordenanças da lei, obrigando os cristãos do Novo Testamento a observar essas ordenanças. Portanto, o apóstolo Paulo vai tratar a guarda de dias, incluindo o sábado, como irrelevante para o cristão no Novo Testamento, porque eram sombras das coisas futuras. O fim da lei é Cristo, e nós estamos debaixo da graça de Deus. Deus abençoe vocês.